Sejam todos bem-vindos a esse culto. Quero trazer uma palavra para nossas vidas. O título dessa mensagem: Onde a vergonha termina e o propósito começa. Amém? E eu quero, antes de entrar na mensagem, trazer um entendimento para nós e pedir a Deus por isso. Que melhor do que a mensagem é a gente poder transmiti-la, poder trazê-la aos nossos corações e colocar em prática ela. Nesse tempo, nós estamos muitas vezes vivendo através de barreiras que impedem o nosso crescimento espiritual e muitas vezes a nossa vida. Andamos amarrados, muitas vezes andamos escondidos de coisas que nós vivemos no passado. Hoje eu quero trazer para você algo que, como tocou o meu coração, toque o seu coração, porque muitos de nós temos vivido por detrás de coisas que têm ferido, machucado, têm trazido tristeza às nossas vidas, e nós não nos achamos dignos de poder viver esse Jesus que verdadeiramente é o libertador. Eu quero orar por cura, por libertação, mas principalmente que nós sejamos libertos de nós mesmos. Porque muitos de nós temos vivido algo que até hoje temos nos cobrado de coisas que vivemos no passado, sendo que Jesus é um Deus que Ele cuida do nosso futuro. E muitos de nós temos nos afastado do caminho, do propósito. Muitos de nós temos tido vergonha do que fomos um dia e não temos entendido que o propósito começa a partir do momento que eu conheço Jesus. O propósito daquilo que eu nasci, que eu vivi. A vergonha que um dia eu carreguei durante a minha vida, ela vai embora a partir do momento que eu entendo quem Jesus é. Ela vai embora a partir do momento que eu sei o que Jesus pode fazer. Quando eu aceito quem Jesus é na minha vida, ninguém, nada, o diabo, nada pode apontar o dedo para mim e dizer quem eu fui. Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos entender nesse tempo. O seu passado não determina quem você é. É aquilo que você vai fazer a partir de hoje, com Cristo Jesus determinando os seus caminhos, que vai determinar quem você é, aonde você vai chegar e aquilo que você vai ser. Muitos propósitos estão escondidos dentro de um baú, porque você não tem coragem de expressá-los, de colocá-los em prática, porque um dia você foi alguém indigno. Mas eu quero dizer para você que em Cristo Jesus, aonde havia vergonha, o propósito irá começar. Vai haverá honra, porque Jesus é aquele quem faz. Irmãos, hoje, em cima desse título, nós vamos falar e mergulhar em uma história muito interessante. Uma história muito surpreendente, uma história das mais surpreendentes e inspiradoras da Bíblia. Vamos tratar de um assunto que não vamos falar de um profeta famoso, não vamos falar de um rei ou de um sacerdote, mas vamos falar de uma mulher estrangeira, uma mulher que não fazia parte do meio do povo de Deus, uma mulher com um passado duvidoso, um passado que muitas vezes quem conhecia não queria estar perto. Vamos falar de uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, não tinha um passado digno de sentar ao lado, mas tinha um coração que decidiu crer, mesmo sem conhecer profundamente o Deus de Israel. Ela falou: não importa, eu quero crer nesse Deus. Josué capítulo 2, a partir do versículo 1. Meu filho, abaixa um pouquinho o meu retorno, por favor. E eu quero ler com você. Abra sua Bíblia
Pastor, eu não tenho Bíblia. Abra teu celular para a Bíblia, viu? Ou então acompanha comigo no telão, mas se você tem Bíblia, abra ela, mesmo você lendo no telão. Diz assim as Escrituras: então Josué, filho de Num, enviou secretamente a Setim 2 espiões que lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que ali havia arrumado. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Versículo 12: jurem-me pelo Senhor, e assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-me da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der esta terra. Eu posso ouvir um amém? Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, nós queremos, Senhor, diante de Ti, da Tua presença, queremos louvar ao Senhor. Senhor, nós repreendemos todo e qualquer, Pai, barreira, todo e qualquer empecilho que tire a Tua palavra dos nossos corações. Meu Deus, que a Tua palavra chegue e crie raízes, Senhor, nas nossas vidas. Meu Pai, nós queremos Te pedir que nesse dia de hoje nós possamos receber aquilo que viemos buscar. Possamos sair diferentes, Senhor, da forma que nós entramos. E que o Teu amor, Senhor, possa quebrar toda barreira, toda corrente, possa nos libertar daquilo que nos aprisiona. Nós oramos e assim Te agradecemos. Amém e aleluia. Aleluia, queridos. Aqui conta um pouquinho da história dessa mulher, Raabe, a prostituta. E a história dela, ela revela um princípio profundo de restauração e de libertação. Raabe era conhecida como uma prostituta, mas sua casa era também um ponto dos espias de Israel entrarem. E isso é um ponto precioso. Foi o lugar escolhido por Deus, um lugar proibido, pois revela a intimidade da pessoa. A casa de Raabe foi aberta para que os espias, para que o povo de Deus, para aqueles que o Senhor enviou, pudessem entrar. E quando alguém entra em minha casa, ele também consegue ver a minha intimidade.
E aqui está dizendo que Raabe, a casa de Raabe, foi aberta para aqueles homens a qual Deus enviou. A vida dela, a intimidade dela foi aberta para Deus. Uma porta se abriu para Jesus entrar. Foi o lugar escolhido por Deus, um lugar proibido, porque revela muita intimidade. E hoje eu quero trazer isso para nós. E simbolicamente, o lugar onde se acessam as áreas mais fragilizadas da alma humana, é onde nós queremos que Deus entre. O que mais nos prende hoje em dia, irmãos, é onde nós não temos coragem de pegar uma chave e dizer: Senhor, eis a chave da porta da minha vida, do meu coração, da minha intimidade, abra e faça morada dentro dela. O que mais nos prende, o que mais nos faz cativos da vida, do mundo, das coisas terrenas, são lugares da nossa vida que nós não permitimos que Deus entre. Raabe, ela mostra para nós que a partir do momento que ela permite que aqueles homens entram em sua casa, ela permite também que aqueles homens entram na sua intimidade. E a partir do momento que aqueles homens entram ali, eles começam a fazer uma transformação na vida daquela mulher. Ela começa a ser uma intercessora da sua família, da sua casa. Ela começa a ser uma intercessora dela mesma. Uma mulher que era presa nos seus maus costumes, começa a enxergar uma luz de uma vida próspera. Ela começa a entender que a partir dali ela pode se livrar dos seus pecados. Ela representa alguém que, apesar das barreiras externas de um passado marcado por vergonha e culpa, teve coragem de abrir o coração e escolher aqueles que representavam a presença do próprio Deus em seu lar, em sua casa, em sua vida. Muitas vezes o que está faltando para mim e para você é nós entendermos que para que Deus transforme minha vida, Ele precisa entrar. E não entrar, irmãos, em parte da minha vida, Ele precisa entrar em toda ela. Deus, Ele nunca vai conseguir fazer algo que você o proíbe de fazer. Deus é aquele que se convida a entrar, não é aquele que chuta a porta e entra. E essa mulher abriu a porta para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não está à procura de pessoas perfeitas. Aquela mulher era cheia de problemas, cheia de defeitos, cheia de pecados. Aquela mulher era prostituta. Naquela época era algo abominável. A decência daquela época. Ele está, irmãos, à procura de corações dispostos. Não existe, irmãos, eu não posso servir a Jesus porque eu sou cheio de defeitos. Quem não é, querido? Eu não posso buscar a Deus da forma que eu quero porque eu me envergonho daquilo que eu sou. Jesus não está atrás, irmãos, de pessoas perfeitas, e sim de corações dispostos. E sim de corações que verdadeiramente se abre para Ele e diz: eis-me aqui, Senhor. Porque se fosse por conta de perfeição, essa igreja estaria vazia. A começar por mim. Então, nós precisamos neste momento, como igreja do Senhor, abrir o nosso coração e entender que o meu defeito, que o meu passado, ele não me representa hoje. Eu tenho um futuro em Cristo Jesus. Então eu quero trazer alguns pontos para mim e para você, para juntos nós entendermos um pouco sobre isso. E o primeiro ponto é Raabe, uma mulher com um passado conhecido. E tem pessoas que escondem o seu passado. Tem pessoas que chegam no meio do povo de Deus e falam só qualidades. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Mas quem conhece mesmo essa caminhada, essa jornada, existe um passado por trás de todos nós.
E esse passado, irmãos, muitas vezes nos envergonha sim. Mas ele não pode ser esquecido, até mesmo porque nós precisamos lembrar de quem fomos, para nós lutarmos para ser melhores a cada dia. Uma mulher com um passado conhecido. Versículo 1 diz: então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Cetim 2 espias, dizendo: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles entraram na casa de quem? De uma prostituta, chamada Raabe, e ali passaram a noite. A Bíblia não esconde quem Raabe era. Isso que é extraordinário. A Bíblia não esconde quem era aquela mulher e os seus pecados. Ela era conhecida pelo seu passado pecaminoso, pelo seu estilo de vida longe dos padrões morais de Deus, e mesmo assim a Bíblia enfatiza a prostituta Raabe. A Bíblia nos mostra que a verdadeira libertação só acontece quando se vai além das aparências. Não é aquilo que eu mostro ser que determina quem eu sou, irmãos. O que determina quem eu sou é quem verdadeiramente eu sou, independente do meu passado. Aquela mulher não se envergonhou de quem ela era, ela abriu a porta para Deus. Muitos de nós temos fechado a porta da nossa vida para Deus porque nós fomos alguma coisa. Libertação, irmão, só acontece quando eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus. Ah, mas você é um pecador. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu vejo, muitas vezes a igreja mesmo nos condena. Olha esse homem. Olha esse fulano falando em línguas. Um pecador desse. Olha fulano trabalhando no ministério. E ele é isso, isso e isso. A própria igreja muitas vezes nos condena. Mas quando eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sou livre para fazer aquilo que Deus determinou em minha vida. É isso, irmãos, que Deus está falando para nós através dessa mulher. Ei, não importa quem você era, não importa aquilo que você fez, não importa o homem que você foi, o importa é quem você é em Deus. Importa o que Jesus já fez em sua vida. E essa mulher nos ensina, irmãos, que nós precisamos entender que se nós entrarmos nas áreas internas das nossas almas, entender Jesus, quebra essas barreiras, quebra essa vergonha. Eu preciso me libertar disso. Porque muitos de nós temos perdido o nosso chamado, os propósitos de Deus na nossa vida, por conta de vergonhas. Eu não vou porque fulano me conhece, ele sabe do meu passado. Eu vou porque ele sabe do meu passado e sabe como Deus me transformou. Raabe, ela permitiu esse acesso. Ao acolher os espias, ela não apenas os protegeu, mas iniciou um processo de redenção pessoal. A partir do momento que você entende e abre as portas da sua vida para Jesus, você dá uma chance para você mesmo. Jericó, irmãos, ele representa as fortalezas da alma aqui. Traumas, medos, orgulho, traços comportamentais que escondem feridas profundas. Muitos de nós estamos vivendo numa Jericó da vida. Estamos vivendo de trás de muralhas e não permitimos que nada e nem ninguém entre. Muitos de nós estamos perdendo tempo, fechando as portas da muralha do nosso coração para que Deus entre. Muitos de nós não temos coragem de falar com um líder sobre a nossa vida. Não temos coragem de abrir nosso coração para quem Deus colocou em nossa vida. Porque nós não queremos que Jesus entre.
A casa de Raabe, ela representa a área frágil e ferida. Lugar de prostituição, de degradação e de vergonha. Muitos de nós temos vergonha de quem somos. A casa daquela mulher era o sinal da mais fragilidade da pessoa. E muitas vezes nós abrimos mão de nós mesmos para não expor a nossa vida para alguém. Para não expor a nossa vida, para não abrir mão daquilo que eu escondi, porque eu morro de vergonha disso. Mas se eu não entender que eu só me liberto de algo quando eu trago para fora, quando eu abro esse baú, quando eu abro essa porta e exponho aquilo que um dia foi vergonha, mas Deus vai trazer propósito e vai trazer orgulho para a minha vida. Se eu não entendo isso, eu vou continuar preso nas minhas vergonhas, nos meus traumas. Eu vou continuar preso, querido, nas minhas feridas. Tem pessoas que eles cultivam suas feridas. Quando ela está cicatrizando, ele vai lá e abre aquele baú velho e lembra de novo dela. Nós precisamos entender que Jesus é a cura das nossas dores, das nossas feridas. Pastor, mas eu nunca consegui me libertar da dor que eu senti na perda do meu marido, na perda da minha mulher, no sofrimento da traição de alguém. Se você não abrir a porta dessa dor e deixar Jesus como remédio entrar, o médico dos médicos, você vai continuar sofrendo. Raabe nos ensina que quando eu abro a minha vergonha, abro minha intimidade para Deus, minha vida é transformada. Um dia eu estava visitando famílias num lugar bem pobrezinho da cidade. E eu bati na porta de alguém e ela falou: aqui o senhor não pode entrar. Eu falei: por quê? Eu quero muito receber o senhor, mas eu não quero que o senhor entre. Eu falei: agora pronto, você quer me receber? Eu estou na tua casa e eu não posso entrar? Não, porque minha casa é muito pobrezinha. Ali eu já fiquei zangado. Aí eu entrei, não, eu vou entrar assim mesmo. Entrei, sentei, eu falei: me dá um copo d'água. Ela falou: não tem água. Eu falei: você não tem água? Você não bebe água? Bebo. Qual é a tua água? Mas meu copo é de plástico. E aquela mulher, ela tinha vergonha de dentro da sua casa. Eu falei: mulher, me dê a água no copo que a senhora bebe. Eu estava com alguns irmãos, levei umas cestas básicas para ela. E aquele marido dela me deu um copo de água. Eu bebi água gelada, normal. Mas aquilo ali quebrou ela. Porque no entendimento dela, uma pessoa enviada por Deus não podia receber aquilo que ela poderia oferecer. E a partir do momento que eu entrei, sentei numa cadeira, bebi a água dela, conversei com ela, dentro da intimidade dela. Aquilo ali foi um mover na vida dela, que ela entendeu que ela pode fazer parte. Caminhou, foi para a igreja, fui outras vezes na casa dela. É igualmente o nosso coração, é igualmente a nossa vida. Muitos de nós temos vergonha de abrir nossa vida para Jesus por causa de um passado que passou. Por causa de um passado que muitas vezes nós escondemos de outras pessoas. Muitas vezes nós queremos deixar as pessoas nos rotular como grandes homens de Deus, grandes pessoas, e isso fica te machucando, porque você sabe quem você é e você não quer que as pessoas saibam verdadeiramente quem você é. Irmãos, não é fácil você ouvindo alguém falar que você é tal coisa e você dentro de você falando: eu não sou essa pessoa, eu não presto, eu não sou assim. Isso é uma prisão. Você precisa se libertar. Eu sou quem eu sou em Cristo. Minha vida é de Jesus.
E por mais que alguém vai me criticar, por mais que alguém vai falar mal de mim, eu sei quem eu sou em Deus. E nós precisamos caminhar em cima disso. A casa de Raabe representa a área mais frágil da vida dela. Entrar na casa da prostituta é entrar na parte mais vulnerável da sua alma. É entrar na parte mais sensível de cada um de nós. O prostíbulo emocional que há dentro de nós, onde valores foram negociados, onde feridas expostam sangram em silêncio. Tem pessoas aqui que estão morrendo, irmãos, porque não abrem a boca e não permite Jesus entrar, não pedem socorro, porque tem vergonha daquilo que foi ou daquilo que está sendo. Escute uma coisa, igreja, você só vai alcançar a libertação real quando tiver coragem de deixar Jesus entrar nos cômodos ocultos da sua alma. Fala para Jesus: entra, Senhor, na minha vida. E olha, quando Jesus entra, não quer dizer que dói, porque ele começa a arrumar. Ele puxa um trem de cá, tira um negócio de cá. E aquilo muitas vezes ele precisa quebrar muitas coisas para restaurar de novo. Né, Elias? Está com o braço aí quebrado, né? Não foi Jesus, não. Muitas vezes nós precisamos entender, e o medo nosso é dessa dor, é dessa vergonha. Raabe, irmãos, é a ferida que se torna porta de redenção. Raabe representa pessoas que foram usadas, descartadas, marcadas pela vergonha, mas que ainda conseguem crer. Raabe representa pessoas, irmãos, que são rotuladas nessa cidade como pessoas que não prestam, pessoas que não podem andar com certas pessoas, pessoas que é indigna de estar no meio de outras. Raabe representa essas pessoas que muitas vezes vem para a igreja e senta lá longe, senta bem escondidinho porque tem vergonha de quem ela é. Raabe representa essas pessoas, irmãos, que não acham que tem espaço no meio da comunhão do povo de Deus. Raabe representa essa pessoa que entra naquela porta, olha e fala: aqui não me cabe, e vai embora. Nós precisamos entender que a casa do Senhor é lugar para todos. Jesus, ele não veio para os salvos, para os santos, ele não veio para os curados, ele veio para os doentes, ele veio para os que precisam dele, ele veio para os que estão feridos, ele veio para os que estão machucados, ele veio pelos que sofrem. Raabe representa isso. Ela ouviu sobre Jesus, creu e cooperou com o plano espiritual de Deus. Talvez você é uma Raabe da vida, que não se manifestou ainda, porque você não entende que pode ou que é capaz. Ao olhar dos espias, irmãos, Raabe estava dizendo: podem entrar. Eu aceito que Deus transforme a minha história. Hoje, irmãos, eu quero que você entenda isso. Fale para Deus: Senhor, pode entrar. Eu aceito que o Senhor mude a minha história. Eu aceito que o Senhor transforme a minha vida. Seja algo profético dentro de você. Abra as portas da sua vida para Jesus. Quando alguém, irmão, se dispõe a abrir as portas da sua dor para Deus, queridos, Ele transforma aquilo que era vergonha,
Ele transforma aquilo que era medo, aquilo que era dor. Ele traz salvação. Amém, queridos? Você está aqui? Mas veja bem uma coisa. O fato de Deus usar Raabe já na introdução da conquista de Canaã nos mostra algo muito impressionante. Deus nunca define alguém pelo seu passado, quando há fé e arrependimento no presente. Você se arrependeu, você é livre. A graça de Deus alcança os improváveis, irmãos. É aqueles que ninguém acredita. E é bom você olhar e falar: você? É eu fui salvo. E hoje eu vivo para a glória de Cristo Jesus. A graça de Deus alcança os improváveis. A graça de Deus alcança os rejeitados. A graça de Deus, irmãos, alcança os rotulados pela sociedade. Tem muitas pessoas que a sociedade já colocou o nome neles: drogado, beberrão, cachaceiro, prostituto, ladrão. Já estão rotulados. A graça de Deus alcança pessoas como essas e coloca num altar desse para falar para vocês. A graça de Deus alcança pessoas como essa para transformar a vida de outras pessoas. Isso é graça. Alcança os improváveis. Irmãos, eu sou um improvável. Irmão, você é um improvável. Tem gente aqui que já era para estar morto faz tempo. Como é que você já não olhou no espelho e falou: ô Jesus, o Senhor me escolheu. Obrigado por isso. Improváveis. Você não é o que a sociedade diz que você é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Isso somos nós. O que os homens, irmãos, evita, Deus visita. O que os homens se afasta, Deus é aquele que se aproxima. O que o mundo rejeita, Deus resgata. Ame quem ninguém quer, que Deus vai te dar quem todo mundo quer. Isso é um lema nosso. É porque Deus fala, irmãos, quando ninguém quer, esse é o povo que nós vamos buscar para Deus. Aquele que ninguém quer é o que Deus resgata. Aquele que nós somos conhecidos por isso, irmãos. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Não há pecado, irmãos, que a graça de Deus não transborda. Deus não tem, irmãos, preconceito espiritual. Esse aí não pode porque ele é isso. Deus não tem, Deus é um Deus preconceituoso. Deus não tem preconceito espiritual, irmãos. Ele entra onde há espaço para Ele, onde há espaço para a fé. Por isso que você vê pessoas aí que não têm possibilidade de nada, recebendo bênçãos sem medidas, recebendo bênção sobre bênção, e você olha e fala: mas como? É porque Deus entra onde há espaço para a fé. Se você tem fé, Deus vai entrar. Se você crê que pode transformar a sua vida, esse é o Deus que faz. Segunda coisa,
Raabe, uma fé que nasceu da ousadia. Raabe, queridos, nunca viu o mar vermelho se abrir. Não viu o maná cair do céu. Mas ela ouviu falar do Deus de Israel. Josué, versículo 2, capítulo 2, do 9 ao 11. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Raabe teve fé baseada em testemunhos. Ela nunca viu nada acontecer. Ela nunca presenciou os milagres de Deus. Ela teve fé baseada em testemunhos, não em experiências pessoais. E mesmo assim, ela creu com ousadia. Ela creu com fé. E o que aprendo isso? O que eu aprendo para a minha vida? Quantas vezes nós, mesmo conhecendo a palavra, duvidamos? Quantas vezes nós, mesmo ouvindo do próprio Deus, duvidamos? Quantas vezes nós, quando Deus envia pessoas para falar coisas que só você sabe, e você ainda fala, será? Raabe, com tão pouco, teve mais fé do que muitos dentro de Israel. Ela falou, eu quero isso para mim. A fé, irmão, não nasce da perfeição, mas da decisão de confiar. Eu confio e por isso creio. A fé nasce da decisão de confiar em quem eu conheço. Deus honra aqueles que mesmo no escuro decidem confiar em sua luz. Mesmo em trevas, mesmo lutando numa tempestade grande, eu confio no Deus que eu sirvo. Precisamos entender que a nossa fé não tem que ser só de boca, mas tem que ser de ações. Eu preciso dar um primeiro passo. Tem pessoas aqui atrasadas de algo que Deus já falou no seu coração, mas não tem medo de dar um primeiro passo. Outro ponto. Raabe, coragem que protegeu vidas. Josué 2, do 4 ao 6. Raabe, irmãos, ela tomou decisão. Ela tomou uma decisão arriscada. Ela escondeu espias, ela escondeu inimigos daquela cidade, daquele reino. Ela colocou a própria vida em risco por causa da sua fé. Ela colocou a própria vida em risco. E isso, irmãos, olhe para mim, igreja. A fé verdadeira não é passiva, é ativa. A fé verdadeira não é algo simbólico, é algo com ações. Ela não ficou apenas dizendo, eu creio. Ah, isso vai acontecer com você, eu creio. Ah, você vai visitar as nações, eu creio. Ah, Deus está falando que você vai fazer isso, eu creio. Aí tu chega para o abençoado e fala, você tirou seu passaporte? Não. Como é que você vai para as nações se você não tirou seu passaporte? Ah, Deus falou que vai te enviar para tal lugar, eu creio. Mas parece que o seu crer é você sentado no sofá da tua casa, esperando Deus mandar uma nave e te pegar e te levar. Minha fé tem que ser, irmãos, adicionada às minhas ações. Deus está falando que você vai viajar para tal lugar. Te vira, meu amigo. Corra atrás. Você só precisa de uma palavra de Deus. O resto é você. E Deus vai abrindo portas. O filho da pastora Vanderlene está indo para a Colômbia. Aí tá um monte de... Meu irmão, ele vai chegar.
Por quê? Porque ele é homem de fé. E ali tem fé, viu, irmão? Eu fui para a Colômbia com R$500 no bolso, voltei com 200. E eu falava, eu não tenho dinheiro, eu tenho R$500. Mas se Deus falou que eu vou, eu chego lá. Passei 15 dias lá. Voltei com 200 ainda. E eu gastei naquele lugar, viu? Só que lá o dinheiro é um pouquinho mais... Não é quase a mesma coisa. Mas a minha fé me levou a outro lugar. A sua fé sem ações, o seu crer sem você dar um passo de fé, irmãos, ele não vai funcionar. Deus precisa olhar para você e ver em você o desejo de poder servi-lo, o desejo de poder exercer aquilo que foi declarado em sua vida. É isso que ela está nos mostrando. Ela não ficou apenas dizendo eu creio, ela agiu com coragem, mesmo sabendo das consequências que poderia acontecer. Quando nós fomos para aquele lugar e lá falava assim, lá para onde seu filho vai, dizia que os guerrilheiros sequestravam os pastores, lá para onde seu filho vai. Aí sequestravam os pastores, mas o seu filho não é vocês não. E ligava para o pastor presidente e pedia resgate. Eu falei, pastor Nonato, não é possível que vai receber essa ligação não. Mas eu olhei para a pessoa que falou isso para mim, eu falei, eu não estou indo porque eu quero. Eu não estou indo porque é um desejo meu ir para Colômbia. Meu desejo é ir para Disney, aquela coisa toda, né? Eu estou indo por causa de uma palavra. Então, em cima dessa palavra, eu dou um passo de fé, independente do que vai acontecer. Eu fui, voltei e foi bênção de Deus. Eu visitei até as fazendas que os guerrilheiros ficavam. Mas irmãos, se nós não entendermos isso, nós estamos muitas vezes estagnados em uma palavra que Deus falou há 20 anos atrás e você nunca teve coragem de exercê-la. Você nunca teve coragem de dizer, eu tenho uma palavra de Deus para fazer, para ir, para estar. E nós continuamos sentados no mesmo lugar, continuamos vivendo as mesmas coisas e Deus já muitas vezes já pediu para você se levantar. A fé sem obras é morta, diz a palavra de Deus em Tiago capítulo 2. A fé sem obras é morta. Você tem coragem para tomar decisões que agradam a Deus? Mesmo quando elas não agradam o mundo? Que o maior desafio nosso é agradar a Deus e desagradar o mundo. Porque quando eu tomo decisões que agradam a Deus, provavelmente eu estou desagradando o mundo. Uma ovelha nossa aqui da igreja, a filha mandou um recado, recebeu um recado, uma carta, eu estou falando isso, mas com muito temor que é o colégio hoje. E a carta dizia, sua filha vai participar da dança aqui da escola. Danças tradicionais, típicas. Aí a mãe olhou, tudo bem. E a dança dela era a menina, crente de doer, ia vestir de umbanda. Vestir de umbanda e dançar na escola como uma cultura, uma crença afrodescendente, para algo de cultura da escola. A mãe mandou outra mensagem, minha filha não vai. Minha filha é evangélica, ela não vai, tal. Respeitamos, mas não quero que minha filha participe disso. Veio uma enxurrada de acusações, de brigas, dizendo que isso era isso, aquilo. Ela, não, querido, eu não vou dizer que minha filha não vai participar, ela só não vai dançar dessa forma. Coloque para dançar outra coisa. Mas minha filha é evangélica e é outra religião. E foi uma briga enorme, a um ponto dela falar assim, pois faz assim, minha filha não vai dançar mais nada. Mas ela não vai dançar. E ponto final, porque ela tem um Deus diferente desse. Se você não desagrada ao mundo, irmãos, você não agrada a Deus. No final, acabou o evento, ela ligou para o professor, você está com raiva de mim? Professor, não, eu entendi agora. Pois por favor,
Não fique zangado, não. Mas se nós não fecharmos, irmãos, as mãos para isso, nós vamos cultuar o mundo. Nós vamos fazer o que o mundo quer que a gente faça. E nós precisamos entender, queridos, que o mundo não faz parte da nossa vida. Amém? Próximo ponto. Raabe, uma promessa e uma salvação. Josué 2, do 12 ao 21. Escute aqui, queridos. Raabe, por misericórdia, pede misericórdia, e os espias fazem uma aliança com ela. Eles dizem o quê? Versículo 18. Se você amarrar um cordão vermelho na janela, todos os que estiverem dentro da sua casa serão salvos. O fio de escarlate pendurado na janela simboliza uma intercessão eficaz. Ali ela está intercedendo por ela e pelos seus. Aquele lenço vermelho que representa o sangue de Jesus é um sangue de intercessão. Ali ela está dizendo: eu e minha casa somos protegidos pelo sangue de Jesus. Simboliza a intercessão, a cobertura do sangue, a aliança com Deus. E sua atitude mostra que quando alguém reconhece sua dor, expõe suas feridas e permite que Deus entre nos porões da sua alma, pode experimentar uma transformação radical. Aquela mulher não salvou só ela salvou toda uma geração. Muitas vezes você está aqui ouvindo essa mensagem, você que está aí do outro lado ouvindo essa mensagem, através de você, suas próximas gerações podem ser salvas. Raabe, ela passou de prostituta a parte da genealogia de Jesus Cristo. Ela passou de uma prostituta a fazer parte da família de Jesus Cristo de Nazaré. Provando que Deus não escolhe os perfeitos, mas os disponíveis. Ah, pastor, eu não faço parte. Faz, filho. O cordão vermelho aponta profeticamente para o sangue de Jesus. Assim como o sangue nos umbrais salvou os israelitas no Egito, o cordão vermelho salvou a casa de Raabe. O sangue de Jesus é que nos liberta. O sangue de Jesus é que nos cura, nos transforma, é que quebra as correntes. A salvação começa por ouvir, crer e agir e permanecer na aliança com Cristo. Nós estamos aqui hoje porque nós estamos permanecendo. Raabe não apenas creu para si mesma, ela salvou sua família inteira. Talvez você tenha orado pelos seus pais, pelos seus filhos. Você é o principal acesso daquelas pessoas para Deus. Se você desistir, provavelmente eles nunca irão conhecer a Jesus. Olha a importância que somos nós de estarmos todo dia reafirmando a aliança que temos em Cristo. Raabe, por ela insistir, ela salvou pais, filhos, irmãos, salvou toda uma geração, a ponto dela estar na genealogia de Cristo Jesus. Se você não desistir, seus filhos, pais, netos, suas próximas gerações, talvez podem estar cumprindo o chamado de Deus em outros lugares, vivendo o propósito, vivendo os sonhos de Deus na vida de outras pessoas. É o nosso sim para Jesus. Um dia na minha casa, uma pessoa aceitou Jesus. Se chama Elizabeth, a mulher mais linda dessa igreja. Ela aceita Jesus. E o dia que ela aceitou Jesus, ela foi lá em casa, bateu no meu ombro, eu estava assistindo a televisão, ela falou: amor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu falei: diga. Ela falou: eu queria te pedir algo. Eu falei: o que é que você quer? Não sendo dinheiro. Ela falou: amor, eu aceitei Jesus, eu posso ir para a igreja. Amor, eu queria ser crente. Ela falou assim.
Na hora eu pensei, olha que coisa boa, nós não vamos mais estar saindo para todo canto. Eu falei, você não me chamando, tudo tá certo. Você quer ser crente? Pode ser, mas não me chame. Ela, não vou te chamar não, tá tranquilo. Eu falei, pois então, pode virar crente. E ela virou crente, como diz meu sogro, da lei dos crentes. E ela vira crente, e eu falei, não me chame, por favor, tá bom. Se tu não me chamar, tá tudo certo. Na outra semana, ela bate no braço, amor, vamos para a igreja comigo. Eu falo, infeliz, eu te falei, para você não me chamar, nós vamos brigar aqui. Amor, vamos para a igreja. Eu falei, não vou, eu te falei que eu não ia. E começou aquela luta. Na outra semana, ela foi para a igreja de noite. E a mulher é incrível, mulher é algo extraordinário. Ela olhou para mim, amor, vamos para a igreja? Eu falei, eu não vou, não adianta. Ela falou, amor, tá tão perigoso a rua. Eu sozinha. Já pensou se alguém mexer comigo? Um ladrão, sei lá. Eu olho para a cara dela e falo, rapaz, bora, eu vou com você. E eu comecei a ir, mas isso foi um processo. Mas o que eu quero dizer não é contar dessa história não, depois eu conto. O que eu quero dizer, irmãos, é que Elisa, ela foi luz para dentro de uma casa que só havia trevas. Depois de Elisa, eu entrego minha vida a Jesus. Depois que eu entrego minha vida a Jesus, minha irmã entrega a vida a Jesus, através dela vem minha outra irmã, aí vem minha mãe, bem ali, ela vem de lá para cá e fala, eu entrego minha vida a Jesus também. Depois vem meu sogro, depois vem minha sogra que está ali, e a família praticamente inteira hoje serve ao Senhor Jesus. Você não pode desistir dos seus. Você é luz na sua casa. Pastor, mas eu não acredito. Eu não acredito que meu marido vai entregar a vida a Jesus. Eu também não acreditava que minha sogra ia servir Jesus, não. E está aqui, servindo a Cristo. Minha mãe diz, só Jesus. Eu falo, é esse mesmo. Só ele mesmo que pode. Mas eu creio que toda a minha casa servirá ao Senhor. E se depender da minha vida, da vida da minha família, nós nunca desistiremos dos nossos. E isso que Deus nos fala hoje. Um coração disposto pode ser a porta de salvação para toda uma geração. Tenha um coração disposto, irmãos, a lutar todos os dias por sua casa, pelos seus, pela sua célula, pelo seu grupo, pela sua igreja. Porque assim nós venceremos em nome de Jesus. Vamos caminhar. 5. Do escárnio à honra. Mateus capítulo 1, versículo 5 diz, Salmão gerou Boaz de Raabe. Olha que honra. Raabe casou-se com um príncipe de Judá, Salmão, e se tornou a mãe de Boaz, o mesmo Boaz de Ruth. Ela entrou na genealogia do Messias, o Cristo vivo, uma prostituta. De prostituta, irmãos, a matriarca. De condenada, a escolhida. De esquecida, a honrada na linhagem do Salvador do mundo. Olha que poderoso. E tu aí pensando que você não dá conta de nada. E tu aí pensando que o teu passado não te inclui em absolutamente nada. E tu aí pensando e achando que você não tem possibilidade de você poder ser alguém ou algo em Cristo Jesus. Jesus quer usar você mesmo. É aquele que ele pode ser glorificado. Deus, irmãos, não apenas te perdoa, Ele te dá um novo nome. Deus não apenas te perdoa, Ele coloca uma nova história na sua vida. Deus não apenas te perdoa, irmãos, Ele coloca uma nova dignidade, um novo propósito na vida daqueles que não eram mais acreditados. Esse é Jesus. Amém ou não amém?
Para finalizar, não importa onde você começou, o que importa é para onde Deus está te levando. Amém? Nós estamos indo para onde, irmãos? Nós estamos indo para o céu. E nós vamos lutar para não nos desviarmos nem 1 milímetro disso. Sabe por quê, queridos? Deus reescreve histórias. Pastor, a minha história é terrível. Ele faz uma história nova. Deus exalta os humilhados, querido. Oh, pastor, eu tenho sofrido tanto. Ei, Deus é aquele que sabe fazer. Oh, pastor, pessoas estão pisando em mim todos os dias. É esse que Jesus levanta. Deus transforma vergonha em glória. Esse é Jesus. Deus, queridos, Ele procura corações dispostos. Deus procura corações dispostos. Hoje talvez você se sinta como Raabe, com um passado machucado, com culpas. Talvez você está aqui e o maior desafio de você é você mesmo. Você se cobra mais do que outras pessoas, com dúvidas, com esse rótulo que te persegue de quem você era, não de quem você é. Com o pensamento que todos duvidam de você. Mas a história de Raabe, ela prova que não importa o quão marcadas as pessoas estejam por erros do passado, Deus, Ele pode reescrever sua história quando há arrependimento, quando há coragem e quando há entrega. Ele reescreve toda a sua história. E eu não estou dizendo que Ele apaga a sua história do passado, mas eu estou dizendo que Ele reescreve uma nova história naquilo que um dia tanto você sofreu. Ele nos dá uma nova chance. Uma libertação verdadeira, queridos, ela começa quando abrimos nossa alma para Deus poder trabalhar profundamente dentro de nós. Eu não coloco obstáculos para Deus trabalhar na minha vida. Porque Deus não procura perfeição, Ele procura disposição. Porque, irmãos, Deus não te vê como o mundo te rotula, Ele te vê como filho, como filha, como alguém que Ele quer trazer redenção. Esse é o nosso Deus. Então você que veio aqui desanimado, anime-se, porque Deus está transformando a sua vida. Todo dia que você levanta e diz sim para Ele, Ele está mudando a sua história. Deus pode te usar para impactar a vida. Só basta você dizer, sim Senhor, eis-me aqui. Deus pode te usar para proteger sua casa e deixar um legado eterno, irmãos. Porque Deus não consulta seu passado para definir o seu futuro. Eu vou ver aqui como o Francisco é, para mim ver se o passado dele vai determinar o que ele vai ser no futuro. Não, Deus não consulta o seu passado. Deus quer saber quem você será na presença dele. Deus vai fazer o seu presente. A graça alcança até o endereço mais improvável. Por incrível que pareça, irmãos, tem gente que mora lá longe e acha que mora tão longe que ele não vai ser lembrado. Ah, onde eu moro, você é doido, eu moro longe demais. Oxê. Você não é o que o mundo diz, você é quem Deus decidiu amar. Esses somos nós. Não importa como a história começou, o que importa é o que está sendo escrito até o final. É isso que nós precisamos buscar.
Raabe, ela nos ensina que não existe libertação verdadeira sem acesso às fortalezas internas da nossa vida. Ei, escute aqui, abra a sua vida para Jesus. Ah, pastor, mas cabe com isso. Quanto mais transparente em Cristo você é, mais libertador Ele é para a sua vida. O Espírito Santo, irmãos, quer conquistar sua alma, mas você precisa deixar Ele entrar na sua casa, na casa da prostituição da sua vida, na parte que você mais esconde, na parte que você nunca falou para ninguém. É aí que Jesus quer entrar. E a cura começa quando paramos de esconder e começamos a cooperar. É aí que a cura começa. É aí que a libertação vem. Toda alma tem uma Jericó, viu, irmãos? Mas se você deixar Jesus entrar, ela transforma suas ruínas em um lugar de redenção.